Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje o nosso vídeo aí tá chegando um pouquinho mais tarde, né? Mas eu trouxe um tema que eu acho muito relevante, né? Acho que a gente tem que aproveitar para falar sobre esse tema agora, nesse mês de setembro, que é um mês tão significativo, né? Fica conhecido aí, né, como Setembro Amarelo. É um mês quando nós falamos sobre os índices de suicídio entre jovens, adultos, né? E às vezes a gente traz esse assunto que é muito polêmico e que as pessoas ainda têm muita restrição, né, para falarem sobre isso e tabus, enfim. Mas a gente às vezes, quando traz esse assunto, a gente fala muito sobre adolescência e vida adulta, mas não fala sobre a infância. Então, eu hoje queria falar um pouquinho sobre a violência na infância. É um tema que a gente ainda não abordou em nenhuma das nossas lives, mas é um tema que eu acho extremamente relevante, né? E que existe todo um nicho aí de psicólogos, psiquiatras, educadores, né? Pedagogos, psicopedagogos, professores, que sabem e defendem a comunicação não violenta, a educação com respeito, a disciplina positiva. Ontem, inclusive, tivemos um vídeo sobre disciplina positiva e algumas estratégias que podem ajudar, né, durante aí a quarentena, a gente a manter a calma e a tratar os nossos filhos da mesma maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Mas existe uma gama de profissionais, né, que enfatizam e defendem muito a comunicação não violenta na infância, porque o motivo é simples, né? A maneira como a gente trata o nosso filho é a maneira como eles vão se tratar, né? Então, se você trata o seu filho com violência, veja bem, a gente sabe que existem todas as influências externas, né? O lugar onde a criança é criada, a comunidade, a família, a escola que a criança frequenta, mas uma coisa é praxe. A criança, ela aprende como ela se vê e como ela vê o mundo, né, nesse primeiro momento com a família. E para a maioria das crianças, né, que convive com as suas famílias, tem essa sorte, né, na primeira infância, é ali que ela aprende os limites, né, até onde eu posso deixar que o outro me trate. Então, se essa criança é tratada o tempo todo a base do grito, a base do tapa, da violência, a gente coloca por terra aquela coisa de um tapinha não dói, não é verdade? Porque apesar de ser uma criança popular e apesar de muitas pessoas defenderem ainda, né, a palmada e dizerem, mas eu apanhei e nada aconteceu comigo e tudo mais, eu acho que a gente está no século XXI, chegou o momento da gente refletir. Não aconteceu mesmo? Seja honesto com você mesmo. Como é a sua relação com a sua família? Existe uma relação? Como é a sua relação com seus pais? Como você permite que as outras pessoas te tratem? E eu acho que o ponto é esse. Então, é preciso que a gente comece a falar sobre isso, porque depois essa criança vai se tornar um adolescente, muitas vezes com problema de autoestima, com problema de autocompaixão, com problema de autoaceitação. E é óbvio que não são todos os adolescentes que passam por isso, né, quando crianças, que vão, né, apresentar algum problema psicológico, mas grande parte desses adolescentes tiveram traumas na infância, às vezes abusos, né? A gente acha às vezes que o abuso é só quando há uma violação sexual. Não, né? O abuso, ele também é verbal. Uma humilhação, você humilhar o seu filho na frente dos coleguinhas, humilhar o seu filho na frente dos familiares, isso é um tipo de abuso. O abuso, ele também é corporal, né? Você bater no seu filho, você ser violento com seu filho, bater, dar uma palmada, na frente de outras pessoas ou não, vai fazer com que ele entenda a mensagem de que aquilo é normal. Então, no futuro, se uma outra pessoa tratá-lo dessa maneira, será que ele vai ser forte o suficiente e maduro para dizer não, isso está errado, eu não quero ser tratado assim? Ou será que ele vai normalizar esse tipo de atitude, já que os pais, que são as pessoas em quem eles mais confiam, né, e confiaram provavelmente a vida inteira, os trataram dessa maneira e vão se tornar adolescentes com algum tipo de problema psicológico que precisam de alguma ajuda.
E então a gente tem que pensar nesse viés, né? De que maneira a criança que sofre violência na infância vai lá na frente apresentar algum tipo de problema emocional. Isso não quer dizer que as crianças que não sofrem nenhuma violência não possam apresentar, não é? O que eu estou dizendo é que há uma incidência muito maior, e as pesquisas mostram isso, de adolescentes com tendências suicidas e com tendências a algum tipo de necessidade de tratamento psicológico terem sofrido lá na infância algum tipo de violência, de humilhação ou de violência física, né, recorrentemente. Então a gente precisa. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente não perca a paciência uma hora ou outra, que a gente também seja aquele pai e aquela mãe que nunca vai gritar, que vai estar sempre zen, sempre centrado. Não é isso, gente, porque todo mundo vai ter um momento de fraqueza, mas que sejam momentos, que isso não seja rotina. E se dentro da sua casa isso está virando rotina, até por conta da quarentena e tudo isso que a gente está passando, né? Há muito desemprego, há muita necessidade acontecendo nesse momento, há um convívio excessivo, a gente também às vezes não sabe como agir, não sabe o que fazer. Se você está percebendo que o seu comportamento está mudando, que você está ficando mais sem paciência, principalmente e acima de tudo com as crianças, tente buscar, né? Até na internet ou com algum profissional, né, específico, psicólogo, psiquiatra, uma ajuda. Porque com certeza esse comportamento, se virar recorrente, vai sim poder ocasionar no futuro um problema muito maior para o seu filho, né? E uma coisa eu tenho certeza, acho que a grande maioria, se não todos os pais e mães, né, eu diria a grande maioria, amam seus filhos. Então, tudo que a gente faz muitas vezes para corrigir, por amor e tudo mais. A questão não é que a gente não tenha que corrigir, mas a questão é como corrigir, não é? Então, eu acho que hoje nesse vídeo eu queria propor essa reflexão e até que vocês deixassem aí no comentário. Como você vem educando seu filho? É de uma maneira não violenta? Ensinando seu filho a ser um cidadão que vai cooperar, que vai ter empatia, que vai respeitar o outro, ou é de uma maneira violenta, que de repente vai poder ensinar o seu filho a também ser violento ou aceitar que outras pessoas o violentem de todas essas formas, né? Sobretudo quando a gente fala da criação de meninas. Não é verdade? A gente vê aí os índices de feminicídio, os índices de violência contra a mulher cada vez maiores. E a vítima, ela nunca tem culpa, tá? Isso aí é um fato. Mas às vezes e muitas vezes o agressor, ele foi também uma criança que sofreu violência e foi criado dessa maneira. Quando você for lá futucar a história daquele agressor, que muitas vezes é um homem, não é? E aí, pegando esse viés, eu até publiquei hoje uma postagem sobre isso no nosso Instagram. Se quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente diz que a vítima nunca tem culpa e não tem, por que quando a gente fala de violência contra a criança incomoda tanto? Por que a gente acha que a gente tem o direito de bater numa criança? Se a gente vive numa sociedade onde bater é crime, onde bater ofende, choca, você não vai ver na rua uma pessoa batendo num cachorro, num gato, num animal e vai achar normal. Você não vai ver na rua um marido batendo na esposa e vai achar normal. Aquilo vai te causar algum tipo de reação. Você não vai andar na rua e ver uma pessoa batendo no idoso e achar normal. Então, por que a gente às vezes passa na rua, vê uma criança agindo de uma maneira que não consegue se comunicar com os pais, chorando, e os pais batendo na criança e é normal? Não é normal, gente. Violência não é normal. Então, fica aqui a reflexão nesse vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado, tá bom? E em breve a gente vai ter uma live falando sobre isso lá no nosso Instagram, no @autonomiaensino, tá? E eu queria lembrar também que domingo acabam as inscrições para o nosso workshop. A gente ainda tem algumas vagas, tá? É um workshop gratuito com certificado. As regras de participação estão lá no nosso Instagram. Então, se você se interessou, dá uma olhadinha lá. Beijo, até o próximo vídeo.